Negócio carimbado e fechadão no Flamengo. Tem novidades aí sobre Gabigol, sobre Claudinho, dia a dia do Flamengo. Então toca aí, meu parceiro e minha parceira. Tocou, então vem comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo. E o Flamengo finalizou os preparativos para encarar a equipe do Atlético Goianiense amanhã às 4 horas da tarde no estádio do Maracanã. E tem várias novidades aí sobre a escalação do Mengão. No meu entendimento, novidade boa e também novidade ruim. Não dá para entender o Tite. Tá aí. Escalação do Flamengo, segundo o Fred Gomes. Último treino do Mengão indica nova zaga e Ayrton Lucas e Luiz Araújo como titulares. Time faz duelo amanhã contra a equipe do Atlético Goianiense. Então tem novidade na defesa e também tem novidade no ataque, que a gente vai comentar aqui e agora. A dupla de zaga é nova e será formada por Léo Ortiz e Davi Luiz. Aí o pessoal, caramba, Pedrão, finalmente o Tite atendeu o pedido de botar o Léo Ortiz pra jogar. Será que agora o Léo Ortiz vai jogar de vez no Flamengo? Não sei. O Tite pode estar poupando o Fabrício Bruno. Tem confronto contra o Palmeiras fora de casa do Allianz Porco, né? Aliás, dentro de casa no Maracanã, no estádio do Maracanã, Allianz Porco é na outra semana. Se ele estiver poupando, eu não vou entender legal. Agora, se o Léo Ortiz fosse tornar de fato titular do Flamengo, aí eu vou entender legal. Agora, o Ayrton Lucas voltou pro lugar do Matias Vinha. Não dá pra entender isso. Eu não consigo entender. Aí muita gente fala, reforço, tem que ter contratação. Eu, inclusive, falo. Mas o que adianta ter contratação se o treinador não bota o cara de vez pra jogar? Nas partidas mais importantes. Ah, não tem titular que não se poupa. Tem, porque no jogo mais importante, no pega pra capar, você vai botar quem você acha melhor. Né? Então tem. No meio, De La Cruz deixa a equipe e Gerson volta para a posição de segundo homem. Quem substitui o uruguaio é Luiz Araújo, que forma trio ofensivo com Everton, Cebolinha e Pedro. Então, ao que tudo indica, o Tite tá poupando. Para quê? Para enfrentar o Palmeiras. Outra mudança no meio é a volta de Pulgar, recuperado de gastroenterite. Ele entra na vaga de Alan, pelo menos isso, né? Que foi titular contra o Vitória. De acordo com o time utilizado por Tite no treino desse sábado, o provável Flamengo que encara o Atlético Goianiense é o seguinte: Rossi, Varela, Léo Ortiz, Davi Luiz, Ayrton Lucas, Eric Pulgar, Gerson, Arrascaeta, Luiz Araújo, Everton, Cebolinha e Pedro. No meu entendimento, a escalação ideal, os 11 ideais do Flamengo para enfrentar os desafios mais difíceis que o Flamengo vai ter na temporada é esse time aqui, só que o Vinha no lugar do Ayrton Lucas e o De La Cruz no lugar do Luiz Araújo, pega o Gerson, bota do lado direito, o De La Cruz de segundo homem de meio campo. Porque o Gerson de segundo homem, no meu entendimento, não rende tanto quanto ele rende quando tá armando o jogo ali pela direita. Segundo colocado no Campeonato Brasileiro, o Flamengo tem 37 pontos e pode chegar a 40 empatando com o líder Botafogo. Vale destacar que o Flamengo tem um jogo a menos e tem um compromisso importante pelas oitavas de final da Copa do Brasil na próxima quarta-feira às 8 horas da noite no Maracanã. Então, ao que tudo indica, tá dosando para pegar o Palmeiras, né? Tudo bem com o Atlético Goianiense, aquela situação toda, mas por que não botar o Léo Ortiz contra o Palmeiras? Que é uma equipe que tá vindo marcar alto. Que eu tô vendo os últimos jogos do Palmeiras, tá vindo marcar alto. E aí você necessita de uma saída de bola melhor. Era só isso que eu queria entender. Mas vamos avançando aí, pessoal. O Botafogo joga hoje. O Botafogo enfrenta hoje a equipe do Cruzeiro dentro de casa. O Cruzeiro não é de bobeira. Mas pega o Botafogo no estádio Newton Santos, no Enchilão, no Engenhão. E se o Botafogo perder esse jogo e o Flamengo vencer por pelo menos 2 gols de diferença o Atlético Goianiense, o Flamengo fica na liderança do Campeonato Brasileiro, mesmo com um jogo a menos, viu? Mesmo com um jogo a menos. Se o Botafogo empatar e o Flamengo vencer, o Flamengo fica um ponto atrás do Botafogo, no entanto, com uma partida a menos, podendo ultrapassar aí, né, caso vença ou então empate com a equipe do Internacional, beleza? O Palmeiras é o terceiro colocado, o Palmeiras também joga hoje contra a equipe do Vitória, no entanto, essa partida acontece no estádio do Palmeiras, bem provável que o Palmeiras perca pontos
nesse embate, nesse jogo de hoje, apesar de que o Palmeiras também deve poupar um outro jogador, porque vai ter um confronto dificílimo, que é o Flamengo dentro do Maracanã. Do mesmo jeito que a gente tá aqui falando, pô, vai ser difícil, os caras estão lá falando a mesma coisa. É encontro de grande e gigante. O Flamengo é gigante, o Palmeiras é um pouquinho grande. Então, vamos avançando aí, pessoal. O pessoal palmeirense vai ficar revoltado aí comigo. Flamengo e Bolívar. O Flamengo anunciou a venda de ingressos para o confronto contra a equipe do Bolívar no estádio do Maracanã no próximo dia, né, na próxima quarta-feira, sem ser essa quarta-feira que o Flamengo vai pegar o Palmeiras, na outra, né, no dia 14, né, daqui a 2 quarta-feiras, aliás, o Flamengo já botou a venda, já anunciou a venda dos ingressos. A partir do dia 29 de julho, os ingressos, segunda-feira, que aliás vai ser o dia da votação que vai acontecer no Conselho Deliberativo do Flamengo, para comprar, né, para autorizar a compra, né, do terreno do gasômetro, do leilão que acontece no dia 31, mas voltando para o raciocínio dos ingressos, dia 29 começa a venda para o sócio torcedor. O público em geral tem a sua venda iniciada apenas no dia 31 de julho, às 10 horas da manhã, beleza? E aí já tem biometria, os cambistas já estão com dificuldade de comprar o ingresso, o que facilita o torcedor rubro-negro a comprar o seu ingresso. Rodolfo Toschi Marques foi escolhido para comandar o duelo entre Flamengo e Atlético Goianiense no VAR. Entretanto, o árbitro possui diversas polêmicas em jogos do Flamengo. Olha aí o problema, minha gente. Em 2021, Toschi Marques não marcou um pênalti claro em Gabigol no duelo contra o Grêmio em Porto Alegre. O lance foi bastante reclamado pela torcida, inclusive apontado como pênalti pelos comentaristas de arbitragem da Globo e do Sport TV. Em 2023, quando comandava o VAR no duelo entre Palmeiras e Flamengo, deixou seguir o lance em que Richard Rios derruba Everton Ribeiro dentro da área no Allianz Parque pelo Campeonato Brasileiro. Com isso, o Flamengo voltou ao Rio apenas com empate. Eu lembro dessa situação, pênalti claro no Ribeiro, ele não chamou. Já nesse ano, Toschi Marques esteve presente no VAR no clássico entre Flamengo e Botafogo em rodada válida pelo primeiro turno do Brasileiro. A polêmica da vez foi no segundo gol do Botafogo, onde nem Rafael Claus, nem Toschi Marques sinalizaram falta de Diego Hernandes em Fabrício Bruno. Além do que, o Luiz Henrique faz o gol no Flamengo, bota uma máscara, independente de qual seja essa máscara, não pode colocar máscara, quem bota máscara tem que tomar cartão amarelo, e ele não tomou cartão amarelo. As grandes polêmicas não são de hoje. O volante Ilharão, em 2016, reclamou, após uma derrota para o Sport, de alguns lances de falta não marcados pelo então árbitro de campo, Rodolfo Toschi Marques, a favor do Flamengo. Porque ele era árbitro de campo, veio o VAR e aí virou árbitro de vídeo, né? Enfim, vamos torcer para que ele não prejudique o Flamengo, nem beneficie o Flamengo, que seja uma arbitragem justa dentro do gramado. Restam apenas ingressos para o setor sul e Maracanã Mais, para o confronto entre Flamengo e Atlético Goianiense. Os setores norte, leste superior, leste inferior, oeste inferior foram totalmente esgotados. Vale lembrar que a partir desse jogo, todos os torcedores que comprarem de forma online terão acesso obrigatório por biometria facial. A expectativa é que o Flamengo coloque, a torcida do Flamengo coloque ao menos de 55 a 59 mil torcedores no estádio do Maracanã. Um fundo carioca chamado Santa Mônica investiu financeiramente no Leixões, permitindo colocar os salários do clube em dia e comprar o complexo desportivo de Fão por cerca de 1,5 milhão de euros, o que, convertendo para o real, dá 9 milhões e 100 mil reais. Até o momento, não apareceu nenhuma ligação do fundo com o Flamengo, que internamente alega não ter feito ainda qualquer aporte financeiro no Leixões, até porque isso precisa passar, né, pelo debate ali do Conselho Deliberativo. Tem que ter anuência do Conselho Deliberativo. A ideia do rubro-negro é adquirir os 56% dos Leixões que pertence à empresa Playfair, dona da SAD do clube, o que lhe daria controle majoritário e poder de decisão no clube português. Porém, isso ainda precisará ser aprovado pelo Conselho Deliberativo do Flamengo. Informação do GE. Globo, grande Fred Gomes e Thiago Lima. Então, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. O GE
também informa que na véspera de estrear nas Olimpíadas, Arthur Lance, do vôlei de praia, viveu um momento especial ao encontrar Zico em Paris. Abre aspas pro atleta. Meu nome é Arthur por causa do senhor. Poderia tirar uma foto? Obrigado de verdade. Eu sou Arthur por causa do senhor e também Diego por causa do Maradona. Caraca, não acredito! E ele publicou essa foto com o Zico aí, que é referência em todas as modalidades, em todos os esportes, porque além de ser um cracaço dentro de campo, é um cracaço fora do campo, um ser humano maravilhoso. Todo mundo elogia o Zico, sobretudo pela sua humildade. O goleiro do Flamengo, Agustín Rossi, deu entrevista e falou: o Flamengo tentou me contratar em 2022 antes de ganhar a Libertadores, mas não deu certo. Quando ficou perto do fim do meu contrato com o Boca, restavam 6 meses, já podia assinar um pré-contrato e o Flamengo me ligou. Não foi uma escolha difícil. O Flamengo é gigante. Ele comentou em entrevista à Fala TV também sobre o tema em questão da construção do estádio do Flamengo. Olha aí, o Maracanã é incrível, a torcida sente muito o momento do jogo, mas quando o Flamengo fizer o estádio, acredito que vai ajudar muito. Eu ouvi dizer que vai ter mais capacidade que o Maraca, então vai ter mais torcedores, todo mundo vai gostar. O torcedor vai gostar de ter uma casa própria, mas o Maraca é o Maraca, ninguém pode esquecer, é lógico, evidente. O Maracanã, um estádio mítico da história do futebol mundial. Maracanã, junto com o Wembley, os dois maiores estádios da história, não em capacidade, mas da história. O Maracanã, em determinado momento, foi o maior estádio em capacidade da história do futebol mundial. Não é mais, mas é um mítico estádio, sem dúvida nenhuma. Mas o Flamengo, lógico, precisa ter o seu estádio. O ex-presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Mello, em entrevista ao canal Resenha Rubro-Negra, falou sobre preocupações a respeito da compra do terreno para a construção do estádio do Flamengo. E ele falou: nós temos que avaliar o que vai ser proposto nessa reunião de segunda-feira para ver que maneira a gente pode encaminhar para minimizar riscos que porventura possam existir. Nós temos que analisar o que foi proposto, analisar possibilidades. Ninguém acredita que seja contrário à compra do terreno, mas nós temos que cuidar para que amanhã não se volte contra os interesses da nação rubro-negra. Segundo o site Mundo Rubro-Negro, BAP reafirma questionamentos ao projeto do estádio do Flamengo. BAP garante ser a favor do Flamengo ter estádio próprio, mas expõe preocupações sobre a falta de projeto e votação de leilão no Conselho Deliberativo do Flamengo, minha gente. É lógico, tem que ser debatido, tem que ter um projeto, né? Economicamente tem que ser viável, eu confio nessa, não tem por que desconfiar. Financeiramente dessa gestão do Flamengo, Rodolfo Landim, até porque é uma gestão que sempre foi responsável, sempre teve um vice-presidente de finanças muito responsável, então por que eu não vou confiar, né, nesse investimento? Tá lá, os balanços do clube todinhos lá, no site do clube. O Flamengo é um dos clubes mais transparentes que existe no Brasil, né? Enfim, vamos ver as cenas dos próximos capítulos. No histórico de confrontos entre Flamengo e Atlético Goianiense, o Flamengo leva ampla vantagem sobre a equipe de Goiânia. Foram 22 partidas, 14 vitórias do Flamengo, 5 empates, 3 derrotas, 43 gols marcados e 20 gols sofridos. E o último jogo foi 2-1 Mengão. O Flamengo tem o maior aproveitamento em partidas fora de casa no Campeonato Brasileiro no primeiro turno. Vai lembrar que o Flamengo ainda não concluiu as 19 rodadas devido a um pedido de adiamento internacional, porque teve que jogar a Copa Sul-Americana. O jogo seria na casa do time sulista, o que significa que o Flamengo poderia aumentar ainda mais a sua pontuação. O Flamengo tem 66,7% de aproveitamento em partidas fora de casa no Campeonato Brasileiro. Depois vem Botafogo com 60%, Palmeiras 51%. Então o Flamengo se mostrando muito forte em jogos fora de casa nesse ano no Campeonato Brasileiro. O Flamengo também é a equipe com mais gols marcados no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Segundo dados aí do aplicativo SofaScore, ataque do Flamengo funcionando de vento em popa. No entanto, tem que ajustar a defesa, porque senão não adianta de nada você fazer 5 gols e tomar 6, ou então tomar 5, o jogo ser 5-5, tem que fazer gol para pontuar e para vencer.
Valim Vasconcelos deve anunciar a sua candidatura à presidência do Flamengo em breve. Ele será o 5º candidato dessas eleições. O possível postulante já foi vice-presidente de futebol e também de finanças do Mengão. A informação é do Mauro César Pereira. O Valim que estava em dúvida, né? Se vai apoiar o BAP, se vai apoiar o Rodrigo Dunst. Agora existe a possibilidade dele mesmo lançar a sua candidatura e aí, meu irmão, vai embaralhar de vez esse tabuleiro político aí do Flamengo. Eu não tenho a menor dúvida disso. O volante Gustavo Cuejar foi oferecido ao Flamengo, que está à procura de um jogador para a posição. O colombiano tem negociações avançadas com o Corinthians, mas o clube paulista tem dificuldades para se acertar com o Al-Shabaab do Catar. A equipe saudita pede algo em torno na casa dos 5 milhões de euros, 30 milhões e 600 mil reais para liberá-lo. Quem trouxe essa informação primeiramente foi meu amigo Ângelo Furtado e agora o Jorge Nicola traz esse complemento aí. Então existe uma possibilidade do Cuejar, quem sabe, voltar a vestir rubro-negro. O Zenit visitou a equipe do Rubin Kazan pelo Campeonato Russo e fez 4-0. Claudinho foi substituído aos 19 minutos do segundo tempo. Não fez gol, nem deu assistência, que foram 2 de Wendel e uma de Arthur, minha galera. Aquele Arthur, né, que era da equipe do Palmeiras, joga pelo Zenit, né, se não me falha a memória, né, até circulando pelas redes sociais um domínio que o Claudinho teve durante a partida, aquele domínio do Neymar que ele pula, joga uma perna sobre a outra ali, domina a bola, aquela situação toda que tem habilidade. O Claudinho não tem a menor dúvida, as negociações seguem, o Flamengo já aumentou a proposta, no entanto a equipe do Zenit ainda não respondeu. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Vivendo seus últimos meses como jogador do Flamengo, Gabigol, Gabriel Barbosa, de 27 anos, teve o seu comportamento muito elogiado no Flamengo internamente. As últimas atuações fizeram o camisa 99 voltar a ser visto como um atleta muito útil pelo elenco e isso, lógico, aumentam as chances de Gabigol, Gabriel Barbosa, renovar o seu contrato com o Flamengo. Vamos ver aí, né? As negociações devem ser retomadas. Na realidade, o Flamengo fez uma proposta pelo Gabigol de 1 ano com aumento de 50% do salário. No entanto, o atleta bate o pé, querendo os 5 anos inicialmente acordados antes daquela polêmica toda de antidoping, camisa de Corinthians, né? Aquela situação toda, ele ser suspenso, enfim, tudo isso aí, beleza? Flamengo sonha com futsal no Ninho do Urubu e planeja se tornar top 1 nas categorias de base. Nos últimos anos, o Mengão dobrou a quantidade de campos. Hoje, segundo o UOL, são 10 no total, sendo 3 de grama sintética e 7 de grama natural. Então o Flamengo quer, além de se tornar uma potência no futebol, quer um time de futsal, minha galera. Quem sabe aí, pelo menos nas categorias de base, né? Eu também acho bacana, né, se o Flamengo ir aí pro futsal, né? Enfim, toda essa situação aí. Segundo o UOL, o Flamengo acertou a compra de mais 2 terrenos vizinhos. Então, além de ter comprado mais 2, que a gente comentou aqui, o Flamengo acertou a compra de mais 2 terrenos vizinhos no CT Ninho do Urubu, visando aumentar ainda mais a capacidade do centro de treinamento e tornar uma verdadeira cidade do Flamengo ali em Vargem Grande, onde é o CT do Flamengo. Nestes terrenos serão construídos mais 3 campos. Além da aquisição de 2 terrenos, o Flamengo está construindo um mini estádio próprio no CT Ninho do Urubu, onde partidas da base e do futebol feminino serão realizadas. O Mengão aí cada vez mais expandindo o CT Ninho do Urubu. Então tá fechada a compra de mais 2 terrenos aí, além dos 2 que comprou, mas vai ser um negócio ali realmente gigante e espetacular. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, se não se da notificação, deixa o teu like, tamo junto, saudações rubro-negras.